Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então seja muito bem-vindo nessa segunda-feira para compartilhar conosco sobre um tema super interessante. O carvão brigou com a rosa. Você lembra dessa música? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Você lembra disso? Então, o que isso tem a ver com relacionamento? Só que nós vamos falar sobre o carvão brigou com a rosa. Olha que maluco isso. Então seja muito bem-vindo. Enquanto o pessoal está aí logando, eu quero agradecer a sua presença, agradecer aí o pessoal das universidades que tem nos acompanhado aqui nas segundas-feiras, também aos amigos dos amigos dos amigos e aos meus familiares que nos acompanham toda segunda naquilo que nós conversamos e refletimos. E como nós estamos na última segunda-feira do mês de junho, hoje, dia 28, última segunda-feira do mês de junho, nós preparamos algo especial para vocês em julho. Já deixa anotado aí, tá? Dia 20, 21, 22, 23, nós vamos fazer aqui lives com convidados. Nós vamos ter convidados e vai ser muito bacana. Nós vamos falar, sim, sobre um tema muito legal que estamos preparando. E aí, dia 20, 21, 22, 23 de julho, nós vamos falar especificamente sobre o semear gestão emocional. E aí você vai poder, então, entender o que é isso que eu tanto falo desse ciclo de excelência emocional e aí com convidados para que nós possamos compartilhar e conversar e assim entender o que é um ciclo de excelência emocional. Beleza? Então, nós vamos lá. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e nós estamos aqui gravando toda segunda-feira para vocês, colocando vídeos aqui para que você possa, com ferramentas simples e auto-aplicáveis, melhorar cada vez mais a sua gestão emocional. E para isso, se você quiser dar uma olhada depois, você vai lá no YouTube e dá uma olhada nas playlists que nós já fizemos. Os padrões de comportamento, comportamentos fortalecedores, nós já falamos sobre a melhor roda da vida, o poder das palavras, o poder da ação, nós já falamos sobre o poder da ansiedade, falamos também sobre abrindo espaço para o novo, o poder de recomeçar, o poder do tempo e agora nós estamos falando sobre o poder dos relacionamentos. Lógico que você já deve ter olhado, já deve ter visto, e aí eu te convido mesmo a dar uma olhadinha nesses vídeos para que você possa conhecer e refletir sobre temas importantes. E como nós estamos falando então sobre essa série de relacionamentos e como é que nós vamos trabalhar, para você que está aqui pela primeira vez nos acompanhando, nós sempre trabalhamos com esse método aqui, que é o método semear. O que é o semear? Semear foi um método criado por nós que significa sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Mas o que é cada uma dessas bolinhas aqui? Por que elas formam esse ciclo? Porque esse é o ciclo que nós chamamos de ciclo de excelência emocional. Quando nós começamos a sentir e entender quais são as nossas emoções básicas. Nós temos 4 emoções básicas, então eu preciso conhecer essas emoções básicas e saber como lidar com elas. Eu preciso entender os meus pensamentos, entender e saber que nós temos mais de 16 pensamentos padrões e como trabalhar e lidar com eles. Eu preciso mudar. Mudar o quê? As minhas crenças limitantes. Se você está onde você está hoje, que ótimo, mas se você quiser ir além e muitas vezes você entende que não consegue ir além, é porque tem crenças que te limitam. Todos nós temos. Então, o mudar, nós trabalhamos com as crenças limitantes. O escolher é depois que você trabalhou com as crenças limitantes, você tem que escolher qual o caminho a seguir e fortalecer esses caminhos. Porque não adianta nada você escolher e não fortalecê-los, porque se você não fortalece, você tende a voltar nos padrões anteriores. No agir nós aprendemos a trabalhar a questão real da ação, a sair da procrastinação e até entender também o porquê que nós procrastinamos, o que faz, qual é o mecanismo
que nos faz procrastinar. E o realizar, ele alinha os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. Então, qual é o seu propósito de vida? Você trabalha para o seu propósito de vida? Você vive para o seu propósito de vida? Eu posso ter um propósito de vida, mas nem sempre eu estou alinhada ao meu propósito de vida. Então, é assim que funciona o semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, trabalhando, então, esse ciclo de excelência emocional. E como é que isso acontece? Através de ferramentas simples e autoaplicáveis que você pode usar no seu dia a dia. Então, de repente, você está trabalhando, está numa situação específica e você lembra, nossa, essa ferramenta aqui que eu vou usar. Por quê? Porque nós não acreditamos em mágica. Nós não acreditamos nessa ideia de que eu dormi de um jeito, eu vou acordar totalmente de outro jeito. E as coisas vão acontecer através de uma mágica. Não, as coisas acontecem através do processo. A mudança, ela não é um evento, a mudança é um processo, então é processual. Só que esse processo precisa ter ferramentas e ferramentas específicas. E nós já falamos várias vezes aqui e em outras segundas-feiras que não adianta você ter uma única ferramenta para querer fazer todas as coisas. Não adianta você querer consertar alguma coisa se você só tem um martelo. Aí não dá para parafusar com o martelo, não dá para desrosquear com o martelo. O martelo é uma ferramenta que ele tem uma função. A chave de fenda é uma ferramenta que tem outra função. E assim também é com o nosso emocional. É assim também com as nossas vidas. Por quê? Porque eu uso uma ferramenta para tratar determinado assunto e eu vou usar outra ferramenta emocional para tratar outro assunto. Eu vou usar outra ferramenta para tratar outro assunto. Então, em todos os nossos, em todas essas segundas-feiras que nós estamos trabalhando aqui com vocês, já há mais de um ano, nós entregamos a vocês ferramentas práticas e autoaplicáveis. E confesso para vocês o seguinte, minha tia assiste todas as segundas-feiras e ela tem um caderno. E nesse caderno ela vai anotando tudo e isso faz toda a diferença. Tanto que ela falou outro dia para mim, ela falou, realmente faz diferença. E uma série que ela gostou muito de assistir, uma playlist que ela gostou muito e ela pediu até para que eu mandasse mais ferramentas para ela, foi o Poder da Ansiedade. E aquilo trouxe mudanças. Não importa a idade que você tem, não importa o momento que você está vivendo, essas ferramentas elas são impactantes e elas podem transformar a sua vida desde que você as pratique. Porque também não adianta nada eu ter uma caixa linda de ferramenta, ficar olhando para aquela caixa linda de ferramenta de braços cruzados, achando que o prego na parede vai pregar sozinho. Seria muita maluquice eu fazer isso. Eu abro a minha caixa de ferramentas e olho lá e falo assim, agora parafuso, você vai parafusar sozinho. Isso jamais acontece. É verdade, não acontece. Só que muitas vezes nós queremos que isso aconteça na nossa vida emocional. Muitas vezes nós queremos que isso aconteça nas coisas que estão dentro de nós. Se não acontece no externo, no interior também não vai acontecer nada. Dentro de nós isso não vai funcionar. Então, eu preciso ter essa consciência, eu preciso entender que se eu pegar uma ferramenta e praticá-la diariamente, com cuidado, com carinho, ela vai sim, ela vai florescer, ela vai dar frutos, ela vai formar raízes profundas e esses frutos, que são consequências, eu vou poder colher. Porque não adianta também você querer colher a maçã se você pôs uma semente de goiaba no chão. Você vai colher aquilo que você plantar. Então, se você plantou, você regou, você cuidou, tirou as ervas daninhas em volta, você teve paciência em esperar crescer, em esperar enraizar e dar frutos,
você vai colher os frutos daquilo que você plantou. É assim que funciona nas nossas vidas emocionais. É assim que funciona dentro de você e é assim que funciona dentro de mim. Tá certo que a gente queria que as coisas acontecessem como mágica. Se pudesse acontecer como mágica, quem é que não gostaria que uma varinha de condão lá do pirim-pim-pim fizer plum, e aí você mudasse? Mas a gente sabe que não é assim. Por isso que esse ciclo de excelência emocional é extremamente importante, porque aqui nós trabalhamos toda a sequência que você precisa para se fortalecer e entender o como você pode caminhar nesse processo de uma maneira saudável. E como nós estamos no final do mês de junho, nós trabalhamos 2 meses, né, falando sobre relacionamento com o outro, relacionamento consigo, né, os tipos de relacionamento que você pode ter, os relacionamentos saudáveis, os relacionamentos não saudáveis. Nós fomos trabalhando sobre isso e aí nós então mostramos para vocês lá na segunda-feira passada e vamos continuar nessa segunda-feira que existem 4 regras para elevar os nossos relacionamentos. Fala a verdade, se você não quer elevar os seus relacionamentos, e não é só o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, é todos os relacionamentos. O relacionamento no trabalho, o relacionamento com os familiares, com a sociedade em si e o relacionamento com você mesmo, porque esse é um relacionamento que existe também. Então nós temos que fortalecer e elevar todos esses nossos relacionamentos. Por isso que essas regras são sensacionais, sim, porque elas vão elevar você a um patamar mais alto, a um patamar aonde você muitas vezes quer chegar, mas por esforço, você não consegue chegar. E aí você fala assim, nossa, eu já tentei de tudo. Muitas vezes, não é porque você já tentou de tudo, eu acredito nisso. Mas muitas vezes você está com a ferramenta errada. Muitas vezes você tentou parafusar com o martelo. E aí você tenta e vê que não dá em nada. Por quê? Porque você não tem a chave de fenda. E você tentou parafusar todo esse tempo com o martelo. Então, muitas vezes, estamos aonde estamos e muitas vezes frustrados porque estamos com a ferramenta errada. Então, por isso que é muito importante que você entenda que ferramentas práticas, autoaplicáveis, que nós disponibilizamos em muitos desses vídeos e ainda vamos continuar assim, são extremamente importantes para que você possa agir da maneira adequada, na situação adequada. E semana passada nós estávamos falando, né, sobre como elevar os nossos relacionamentos e o tema da semana passada foi não vivendo em guerra. E aí você vai lá e assiste depois, porque não precisa da sequência, mas você assiste depois a primeira e a segunda regra que nós falamos lá no vídeo da semana passada sobre não vivendo em guerra. E essa semana é a semana para a gente continuar as outras 2 regras. E o carvão brigou com a rosa. Esse é o nosso tema. Mas antes disso, vamos lá rapidinho, só lembrar o que é regra. Falamos na semana passada e vou repetir aqui. Peguei no dicionário, regra é aquilo que regula, é o que dirige, é o que rege. Regra é a fórmula que indica o modo apropriado de falar, de pensar, agir em determinados casos. E quando nós olhamos para isso, nós temos que tirar de fato da nossa mente que regra é aquilo que nos oprime, regra é aquilo que tira a nossa liberdade. Não, isso não é regra. Regra é aquilo que nos conduz, é aquilo que nos dirige, é aquilo que nos mostra a forma apropriada de falar, pensar, agir em determinados casos. Isso é regra.
Então, a gente tem que tirar essa ideia de que a regra nos oprime, a regra tira a nossa liberdade. Não é verdade. A regra aqui, ela vai nos indicar e nos conduzir a elevar os nossos relacionamentos. Aí você vai me perguntar, tá bom, então o que é elevar? Elevar é buscar estar acima dos padrões convencionais. Você já pensou que legal? Você ter um relacionamento acima dos padrões convencionais? Colocar mais alto o seu relacionamento, subir, levantar, colocar em plano superior, isso tudo é elevar. Bom, podemos até colocar mais algumas coisas aqui, ó. Elevar também é aumentar, é engrandecer. E é esse o convite que a gente está fazendo para você. É conduzir através das regras como elevar, ou seja, como colocar acima dos padrões convencionais o seu relacionamento e dessa forma viver de uma forma mais livre, mais fluida nas relações e acima das situações e das dificuldades, porque um bom relacionamento, quer seja um relacionamento afetivo com os seus familiares, quer seja um relacionamento profissional com os seus colegas de trabalho, ou um relacionamento social com as pessoas com quem você convive na sociedade, elevar esses padrões acima do nível convencional é algo muito importante, porque as dificuldades, elas ficam abaixo do seu relacionamento. E isso nós vamos então trabalhar a regra 3 e a regra 4. Se você já nos conhece, você já sabe o que você tem que fazer agora, correto? Vai lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu papel de anotação e, se você está aqui pela primeira vez, é isso mesmo que você vai ter que fazer. Eu bebo água e você vai lá, pega o seu caderninho, pega aí uma folha de sulfite, caneta para anotar e como vem ferramenta, vem o chapéu também. Aqui, deixa eu me arrumar aqui, aí, bonitinho. Bebendo água e vocês pegam lá. Muito bom, vamos lá para a terceira regra, porque a segunda e a primeira nós vimos na semana passada. Se você não viu, depois você vai lá no vídeo Não Vivendo em Guerra e assiste, tá bom? Vale a pena. Bom, a regra número 3, para você elevar o seu relacionamento é, anota aí, compreender e perdoar um presente. Desculpa, vou repetir. Compreender e perdoar é um presente que você dá a si mesmo. Deu para anotar? De novo. Compreender e perdoar é um presente que você dá a si mesmo. Tranquilo? Essa é a terceira regra. Agora, para começar essa terceira regra, se você quiser anotar também, pode anotar aí. Os frágeis, eles condenam. Os fortes, eles perdoam. E os sábios? O que os sábios fazem? Eles nunca desistem dos outros. Forte isso, né? Vou até respirar agora. Porque eu vou repetir isso aqui que eu falei para você poder pensar. Os frágeis condenam. Os fortes perdoam. E os sábios, o que eles fazem? Eles nunca desistem dos outros. E para a gente conversar sobre isso, assim como nós fizemos também, eu vou te contar uma história. E você sabe que como eu gosto de contar a história, eu gosto que você também respire. Porque ao respirar, você pode acalmar e assim deixar a sua mente fluir e se imaginar dentro da história. Então, comigo 3 respirações, tá bom? Você vai inspirar, segurar um pouquinho e depois soltar o ar. Então, vamos lá? Inspira, segura. Solta o ar devagar. Mais uma vez.
Segura. Solta devagar. Inspira bastante. Segura. Solta o ar devagar. Muito bem. Um dia, Paulinho voltou da escola muito bravo, fazendo o maior barulho pela casa. Seu pai percebeu a irritação e chamou-o para uma conversa. Meio desconfiado e sem dar muito tempo ao pai, Paulinho já falou irritado: "Olha, pai, eu estou com muita raiva do Pedrinho. Ele fez algo que não deveria ter feito e espero que ele leve a pior. O Pedrinho me humilhou na frente de todo mundo. Eu não quero mais vê-lo e eu espero que ele adoeça e não possa mais ir à escola." Para a surpresa de Paulinho, seu pai nada disse. Apenas foi até a garagem, pegou um saco de carvão e dirigiu-se para o fundo do quintal e lhe sugeriu: "Filho, você está vendo aquela camiseta branca ali no varal? Vamos fazer de conta que ela é o Pedrinho. E cada pedaço de carvão é um pensamento seu em relação a ele. Então descarregue toda a sua raiva nele, atirando carvão na camiseta, até não sobrar mais nada aqui dentro desse saco. Daqui a pouco eu volto para a gente ver se você gostou. Tá certo?" Paulinho achou deliciosa a brincadeira proposta pelo pai e começou. Como ele era pequeno e a camiseta estava um pouco longe, ele mal conseguia acertar o alvo. Após 1 hora, ele já estava exausto, mas a tarefa estava cumprida. O pai, que o observava de longe, aproximou-se e perguntou: "Filho, como você está se sentindo agora?" "Nossa, isso me deu a maior canseira, pai. Mas olhe, eu consegui acertar muitos pedaços na camiseta." "Olha só, pai, você vai ficar orgulhoso. Olha só, eu estou orgulhoso de mim. Olha os pedaços que eu acertei na camiseta." O pai olhou para o filho, que até então não havia entendido direito a razão daquela brincadeira, e ele disse carinhosamente: "Filho, vem aqui comigo até o quarto, pois eu quero te mostrar uma coisa." Ao chegar no quarto, colocou o filho diante de um grande espelho e ele ficou sem entender nada. Quando Paulinho olhou sua imagem, ficou assustado ao ver que ele estava todo sujo de fuligem, tão imundo que ele só conseguia enxergar os seus dentes e os pequenos olhos. O pai então lhe explicou: "Veja, filho, como você ficou. A camiseta que você tentou sujar está mais limpa que você. Assim é a vida. O mal que desejamos aos outros traz consequências para nós próprios. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos e mais ainda com as nossas atitudes, a mancha, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos." E aí? Aqui tem uma camiseta. Eu ia pegar o carvão e ia jogar, ia fazer alguma coisa aqui, mas aí eu mudei de ideia, porque só de pôr o carvão aqui eu já sujei minha mão, né? Então, trouxe a camiseta aqui, tá? E aí? Conta pra mim, como está a sua camiseta? Para um pouco, olha para a sua camiseta. Como é que ela tá? Parou para pensar? Bom, dentro dessa terceira regra, nós vamos falar rapidamente sobre o perdão. O perdão tem a capacidade
de mudar o seu presente, o seu passado e o seu futuro. O presente, o passado e o futuro, na realidade, eles não têm uma realidade própria. É nós que damos a realidade a partir daquilo que nós sentimos. Se nós transformarmos os nossos sentimentos, nós conseguimos transformar o nosso presente, o nosso passado e nós conseguimos mudar o nosso futuro totalmente. O ato de perdoar, ele é muito complexo. Ele é complexo. Não é algo que nós, perdoei. E vai muito também da profundidade da mágoa que você sente, porque ela não deve ser ignorada. Embora não pareça que é muito difícil esquecer a ofensa e ainda conviver em harmonia com o ofensor, saiba que o perdão ele pode mudar. O perdão muda e o perdão transforma. Ele muda e transforma o seu presente, o seu passado e ele muda completamente o seu futuro. Perdoar é fazer as pazes com o não. Perdoar é trazer para nós paz com aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas não aconteceu. Nós gostaríamos que acontecesse algo e isso também não aconteceu. O perdão também tem que existir aí. Por quê? Porque se nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de convivência. E aonde o perdão tem que transbordar é nos nossos relacionamentos. Porque nós também falamos que nesse momento que nós estamos em isolamento social, os nossos relacionamentos familiares, eles se estreitaram. E aí, ferramentas como o perdão, elas precisam existir. Elas precisam existir. Quando uma pessoa não perdoa, ela revive a situação desagradável, ela nutre a mágoa, ela torna-se mais estressada, ela fica mais propensa ao desenvolvimento de doenças cardíacas e doenças psicossomáticas e até psiquiátricas, muitas vezes. Quando você não trabalha o perdão, a pior consequência é para você mesmo. E não há perdão sincero sem o esquecimento da raiva e da mágoa. Esquecer a mágoa e a raiva é indispensável, mas isso não significa que você vai esquecer o fato, mas você precisa trabalhar com essa raiva, com essa mágoa, com esse ressentimento. Por que nós não precisamos esquecer o fato, mas sim trabalhar com os sentimentos em relação àquele fato que eu preciso perdoar? Porque se eu esquecesse também o fato, eu não conseguiria olhar para frente e me precaver e me resguardar e aprender com aquilo que aconteceu. Então, por isso que o perdoar é o trabalhar o sentimento. O fato é fato, ele existiu, ele aconteceu, ele está ali. O fato não tem como apagar, mas a mágoa, a raiva, o ressentimento, a angústia que todo aquele fato provocou, isso sim tem como ser trabalhado. Por quê? Porque a partir daí eu consigo ter um futuro melhor e um futuro diferente. Então nós devemos sim esquecer as emoções negativas. Essas emoções negativas, raiva, mágoa, tristeza, e para perdoarmos verdadeiramente, isso tem que acontecer. O fato fica,
mas esses sentimentos precisam ser trabalhados e elaborados. Então, para quê? Para que eles não se repitam. Para que eles não se repitam no nosso presente e no nosso futuro. Agora, se você quiser saber como fazer isso, presta atenção que eu vou te indicar um vídeo que nós já gravamos, tá? E ele chama Sem Mágoas. É um vídeo que está gravado, vai lá e assiste. Ele chama Sem Mágoas. Lá nós trabalhamos o perdão, o como você pode usar técnicas simples, autoaplicáveis, para que você possa trabalhar o perdão. Nossa, Rafa, mas eu posso perdoar até quem já não está mais aqui comigo com essa técnica? Pode, pode. Mas presta atenção também no que eu vou te falar. Essa técnica é uma técnica, não tem contraindicação. Você pode fazê-la quantas vezes você quiser. E você precisa fazer mais que uma vez. Isso é verdade. Você vai fazer uma vez, você vai se sentir mais leve. Aí você vai repetir e você vai repetir. Quanto mais você repetir a ferramenta que está naquele vídeo que se chama Sem Mágoas, que nós trabalhamos sobre o perdão especificamente, você vai cada vez mais transformando, ressignificando, elaborando esses sentimentos que te emperram e que não permite que você eleve os seus relacionamentos num patamar maior. Por quê? Porque lembre-se sempre disso, quando você não perdoa, você revive a situação desagradável, você nutre mágoas, você se torna uma pessoa mais estressada, propensa a desenvolver doenças físicas, doenças cardíacas e doenças mentais. Então, essa é a terceira regra, ok? O carvão brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. Vamos lá? Vamos para a quarta regra, então? A quarta regra, escreve aí a quarta regra. A quarta regra é o valor escondido nas coisas simples. O valor escondido nas coisas simples. Então, vamos para a história. Mesma coisa, antes de entrar na história, 3 respirações, para que a gente possa deixar essa história do carvão e agora passar para uma outra história. Então, comigo, 3 respirações. Vamos lá? Inspira, segura, solta o ar. Mais uma vez. Segura, solta o ar. A última vez. Solta o ar. Muito bom. Então, 3 homens, sendo um ingrato, um conformado e um generoso, foram visitados no mesmo instante e local por um gênio saído da lâmpada. Diante do fato inusitado, um deles falou: "Uau! Gênio! O que nos traz?" O gênio olha para os 3 e diz assim: "Eu trago rosas." E abrindo seu manto mágico, dele retirou 3 lindos buquês de rosas e ofereceu aos visitados, entregando um para cada um. Entregou um buquê de rosa para o ingrato, entregou um buquê de rosa para o conformado e entregou um buquê de rosa para o generoso. Antes de partir, olhou fixamente para os 3 e, percebendo algum desapontamento por conta da simplicidade de sua oferta, o gênio se justificou. "Rosas! Rosas, sim, porque elas são joias de Deus e deixam a vida mais rica e bela." Os homens se entreolharam surpresos e, após se despedirem,
cada um seguiu o seu destino, dando uma finalidade diferente ao presente recebido. O ingrato, maldizendo a falta de sorte por ter encontrado um gênio e dele ter recebido apenas rosas, jogou-as no fundo do rio próximo. O conformado, embora entristecido pela singeleza do presente, levou-os para casa, depositando-os num jarro. O generoso, feliz pela oportunidade que tinha em mãos, decidiu repartir o seu presente com os outros. Foi visto pela cidade distribuindo rosas de porta em porta. Ele entregava as rosas. E um detalhe: quanto mais rosas ele ofertava, mais o seu buquê crescia em tamanho, beleza e perfume. E ao final, ele retornou para sua casa com uma carruagem repleta de rosas. Foram os três dormir. No dia seguinte, no mesmo local e instante, os três homens se reencontraram. E de súbito surgiu novamente o gênio. Gênio! Que desejas? Disse um deles. O meu desejo é que as rosas se transformem em joias. Uau! Dessa forma, o homem generoso encontrou em sua casa uma carruagem repleta de joias extraordinariamente belas, tornando-se um rico comerciante. O homem conformado, retornando imediatamente para sua casa, encontrou pendurado no jarro, aonde ele depositara as rosas, um lindo e valioso colar de pérolas e deu para sua esposa. O homem ingrato dirigiu-se ao lugar aonde ele jogara o buquê de rosas e viu, refletindo nas águas, um brilho intenso, próprio de joias valiosas, que sumiu de seus olhos quando ele se atirou no rio no propósito de alcançá-las. Vou te dar um tempinho para você pensar na história. E aí? Ingrato? Conformado ou generoso? Ingrato? Conformado ou generoso? É bacana isso, né? As histórias elas vão trabalhando conosco. E eu queria compartilhar agora com vocês a vida de 3 pessoas que talvez você conheça, talvez não, mas gostaria de compartilhar com vocês a vida desse senhor de 82 anos, Buffett. Não sei se você já ouviu falar nele, mas a fortuna desse homem é estimada em 82 bilhões de dólares. Vou repetir, é isso mesmo que você ouviu. A fortuna dele é estimada em 82 bilhões de dólares. Diferente da maioria dos ricos, ele prefere viver uma vida simples, sem ostentação. Mas viver de uma maneira simples é subjetivo, Vamos combinar que é subjetivo. Né? Para uma pessoa comum, isso se traduz em fazer as refeições em casa, procurar voos mais baratos pela internet, para ir para algum lugar, para sobrar mais tempo e dinheiro para as férias. Mas para um bilionário, num estilo de vida como o dele, o que significa viver uma vida simples? É chegar ao trabalho vestido calça jeans e camiseta? É dirigir um carro básico? Em alguns casos, talvez. Mas, no caso dele, é deixar o jatinho de lado e voar na classe econômica. Com a fortuna estimada desse homem aqui, ele vive na mesma casa que ele comprou desde 1958, no qual ele pagou 31 mil dólares.
E ele fala o seguinte, que ele não carrega celular e ele também não tem um computador na sua mesa. Ele fica satisfeito de comer um sanduíche de presunto à tarde e de vez em quando ele se exagera ao comer um sanduíche no Burger King com um copo de Coca-Cola e batatas fritas. Nossa, isso é um luxo! Tomar sorvete, ele adora, mas não todo dia. E ele diz o seguinte, minha vida não poderia ser mais feliz. E sabe para quem que ele disse isso? Para os investidores da sua própria empresa. Aliás, seria pior se eu tivesse 6 ou 8 casas. Então eu tenho tudo o que preciso. E eu não preciso mais do que isso, porque não faria diferença nesse ponto da minha vida. Aí você pode estar pensando, é lógico, né? Ele tem 82 anos de vida. Mas, escuta essa também. Você conhece esse cara aqui, ó? Mark Zuckerberg? Com uma fortuna avaliada em 42,8 bilhões de dólares, o fundador aí do Facebook, ele leva uma vida nada glamurosa, ao lado da sua mulher Priscilla Chan e da sua filhinha Max. Mesmo após ele ficar muito rico, ele nunca mudou o seu uniforme de trabalho. Ele consiste em ir trabalhar de calça jeans e camiseta. E sabe o que ele disse? Eu quero mesmo limpar minha vida de maneira que eu tenha que tomar o menor número de decisões possíveis sobre tudo. Eu não quero ficar pensando em que roupa eu vou vestir, eu não quero ficar pensando... Não, eu não quero. Eu quero simplificar ao máximo minha vida para que eu não precise ficar tomando decisões sobre tudo. Eu só quero tomar decisões para como servir melhor a essa comunidade. E esse bilionário de 31 anos, ele gosta de hambúrgueres. Tanto que ele provou isso na sua festa de casamento, na sua casa lá em Palo Alto. E, se isso ainda não serviu para te convencer dessas coisas simples, no ano de 2014, ele trocou o seu sedã Acura por um carro básico da Volkswagen. Em resumo, é gente como a gente. Para a gente finalizar, tem mais esse cara aqui, ó. Ergen. Ele é dono de uma fortuna de 14 bilhões de dólares. E sabe o que ele faz quando ele vai para a empresa no qual ele é o CEO? Ele leva a sua marmita. Ele leva a sua marmita de casa diariamente. Um sanduíche que ele mesmo prepara, ele embala e ele leva. E, segundo ele, esses hábitos foram herdados da sua mãe, que teve uma infância muito pobre. Minha mãe cresceu durante a depressão, no período das vacas magras nos Estados Unidos, após a queda da Bolsa de Valores lá em 1929. Então, eu não tenho uma escrivaninha de mogno na minha casa, nunca tive. E até recentemente, Ergen costuma dividir o quarto com os colegas durante as viagens que ele faz pela empresa. Interessante, né? Então, qual é o desafio dessa quarta regra? Para que você possa elevar os seus relacionamentos. Aprenda a dar valor nas coisas simples. Aprenda a dar valor naquilo que realmente tem valor. Porque a quarta regra é exatamente isso, né? O valor escondido nas coisas simples. Muitas e muitas vezes nós nos perdemos nos nossos relacionamentos, quer sejam os nossos relacionamentos afetivos com os nossos, o nosso cônjuge ou os nossos filhos, nós nos perdemos nos relacionamentos com os nossos colegas de trabalho, nós nos perdemos nos nossos relacionamentos sociais porque nós não aprendemos a dar valor nas coisas simples.
Nós perdemos momentos e momentos extremamente agradáveis que poderiam ser extremamente gratificantes, porque nós estamos com a nossa mente sempre querendo mais e mais e mais. O ingrato, o conformado ou o generoso? As rosas, o que você faz com elas? Então o desafio é sempre esse. Olhe o valor escondido nas coisas simples. Tá? Invista sim nos seus relacionamentos, porque conviver é preciso, e conte sempre com a nossa ajuda. Conte sempre com a nossa ajuda para isso. Por isso que nós falamos e nós reforçamos, e eu vou reforçar aqui, assista ao vídeo passado para você pegar a primeira e a segunda regra, e aí você reflete sobre isso e veja como essas regras, elas podem sim conduzir você a colocar os seus relacionamentos num nível acima do padrão. Porque o carvão aqui, ele brigou com a rosa, mas você não precisa fazer isso. Então, olha aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui está o Face, aqui está o Instagram, ou está assim, não sei, mas está por aqui. Então, assina aqui, tá? Segue aqui a gente nas nossas redes sociais, porque essa semana vai ser feito posts individuais todos os dias para te lembrar das regras, para te lembrar das histórias, para lembrar você e para você também poder compartilhar. Compartilha com as pessoas, compartilha esse conhecimento, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos, com amigos de amigos, amigos de amigos e amigos de amigos. Compartilha. Vamos elevar os nossos relacionamentos. E aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, põe aí o joinha, por favor. E aí tem uma outra setinha que fala assim, ó, compartilha. Compartilha com as pessoas para que elas possam também aprender sobre isso, refletir sobre isso, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.